lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pelos teus cuidados por nós. O Senhor é fiel. Cada momento o Senhor está cuidando. Por isso temos chegado até aqui. E vamos continuar na tua presença, porque o Senhor continuará sendo fiel em cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Alguém aqui tem dúvida dos cuidados de Deus? Levanta a sua mão. Alguém tem dúvida que Deus está cuidando de você? Levanta a mão. Já baixei a minha, porque eu também não tenho dúvida. Meus irmãos, os cuidados de Deus por nós, os seres humanos, eles são indiscutíveis. Esta verdade está clara, desde a formação da natureza, desde a criação dos animais, dos vegetais, dos minerais, etc. Deus, no cuidado com o homem, Ele preparou um ambiente sustentável, um ambiente confortável, um ambiente amplo, pleno, para que as criaturas, que somos nós, pudéssemos ter tudo para vivermos bem. Estamos há milênios neste planeta. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós estamos sugando, nós estamos explorando, com ou sem responsabilidade. Mas daqui nós extraímos tudo o que nos é necessário. A humanidade, desde Adão até hoje, tem extraído deste planeta tudo o que lhes é necessário. E assim não resta dúvida que o Criador de tudo, que é Deus, Ele está cuidando de todos nós. Temos uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. E essa população come todos os dias. E o certo é que há um desperdício de quase 50%. Isto mostra que Deus está dando para nós. A terra está produzindo para nós mais do que o que nós precisamos. É muita graça de Deus, é muito amor de Deus, é muita bondade de Deus. Assim sendo, meus irmãos, o nosso propósito não é falar sobre os cuidados de Deus, mas por que é que Deus cuida. Esse é o nosso propósito. Nós também não vamos alongar muito, porque não há necessidade. Nós queremos abordar 5 verdades. Por que é que Deus cuida de mim, de você, de nós? E quando nós pensamos nisso aqui, primeiramente nós queremos destacar que Deus cuida porque Deus ama. Deus cuida porque ama. A palavra de Deus declara que Deus é o quê? É amor. Deus é amor. E porque Deus é amor, Deus cuida de todos. A palavra de Deus declara que Deus ele faz nascer o seu sol sobre quem? Maus e bons. E vir chuva sobre quem? Sobre justos e injustos. É o amor de Deus que faz com que o mal tenha comida na sua mesa, tenha chuva na sua lavoura, e o bom também tenha chuva na sua lavoura e tenha comida na sua mesa. Deus, sendo amor, Ele não faz acepção de pessoas.
mas cuida de todos, de maneira geral, de maneira completa. E tratando dessa verdade do amor de Deus, nós vimos que Ele cuida também, porque Ele não só cuida de todos, mas Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, o quê? Cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre cada uma, está mostrando que Deus não olha para as nossas necessidades em conjunto, mas Ele individualiza as nossas necessidades. E nessa condição, Ele cuida de cada uma delas. Qual é a sua necessidade? Às vezes nem você sabe, porque às vezes você tem um problema que não é do seu conhecimento. Agora, Deus conhece. E Deus, por conhecer e ser amor, Ele está trabalhando a seu favor dentro dessa necessidade que te envolve. O que nós precisamos é aprendermos a descansar nesse Deus, é aprendermos a confiar nesse Deus, que nos ama de verdade, e que por amar cuida de todos e cuida de nossas necessidades individuais. Também Deus, porque Ele ama, Ele deixa de ser Senhor e se apresenta como servo. No Salmo de número 68, verso 19, a palavra de Deus diz: bendito seja quem? O Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa o quê? Salvação. Deus, dia após dia, leva o nosso fardo. Às vezes a gente fica esperando chegar o amanhã. Eu sou assim, para fazer isso, aquilo outro. Tem vezes que eu acho bom quando amanhece. Opa, amanheceu, já vou começar. Mas a gente precisa aprender a confiar nesse Senhor. Senhor significa dono, que é o Senhor, e ao mesmo tempo Ele se torna servo, porque é Ele que leva o nosso fardo. Ele não deixa o nosso fardo para nós levá-lo. Já pensou que amor que Ele tem por nós? Em vez de Ele deixar eu levar o meu fardo, Ele é que põe nas costas, Ele é que conduz esse fardo, dia após dia. Assim sendo, o que nos compete, meus irmãos, é andar com Ele, é confiar nele, é esperar por Ele, é descansar nele. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus, baseado no amor que se manifesta a favor de todos, no amor que cuida de cada necessidade que nos envolve, no amor que o leva a deixar de ser Senhor para ser servo, esse amor desse Deus, ele é provado no Calvário. Na Epístola aos Romanos 8:32, a palavra de Deus declara que aquele que não poupou o quê? Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele o quê? Todas as coisas. Deus não poupou seu Filho. Deus deu seu Filho. Era o maior que Ele tinha. E com este Filho, Ele dá para nós graciosamente todas as coisas. Tudo mais que você precisar, tudo mais que você necessitar, Deus, na sua graça, Ele é capaz para fazer para você.
para cuidar de você, para te dar. Repito, meus irmãos, o que nós precisamos é de andar com esse Deus, que tem um amor inigualável por nós, que tem um grande amor por nós, que tem um maior amor por nós, que cuida de todos, que cuida de cada necessidade, e que se torna servo, e que provou esse amor no Calvário. Deus nos ama. Deus te ama, meu irmão. Irmã, Deus te ama. Meus irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e... Aí ele diz: pois qual de vós é o pai que o seu filho pedir pão vai dar pedra? Ou se pedir peixe vai dar cobra? E ele falou assim: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós estamos falando por que Deus cuida. Mostramos primeiro, Deus cuida porque ama. Segundo, Deus cuida porque Ele pode cuidar. Ou você duvida disso? A gente não precisa duvidar. Deus cuida porque Ele pode cuidar. Estava no restaurante hoje, meu netinho caiu e o joelho que já estava ferido, arrancou mais um pedaço do corpo. Eu fiquei muito penalizado. Eu não mostrei para ele, porque se a gente mostrar para ele, cresce manhoso, não cresce. Falei, foi assim: meu filho, homem é assim mesmo. Vovô também caiu muito. E mostrei assim algumas marcas que eu ainda tenho de quando eu caí. Vovô também caiu muito, é assim mesmo. Criança cai. Mas olha, se eu pudesse, você pensa que eu teria deixado ele cair? Teria não, se eu pudesse. Mas não pude. Quando eu observei, só ouvi o choro dele. Mas Deus, Ele pode cuidar. Ele pode cuidar. E é muito interessante, meus amados, nós sabemos desse poder de Deus, porque para Deus não há nada difícil para Ele. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. É Deus falando, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele faz o quê? Ele chama pelos nomes, por ser Ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Isaías, verso 40, capítulo 40, verso 26. Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Isso fala do seu grande poder. O Deus que conhece as estrelas e que as chama pelo seu nome, o que são as nossas necessidades? O que são as nossas dificuldades diante destes olhos, diante desta majestade? Eu continuo repetindo, o que nos falta é confiança. O que nos falta é confiança nesse Deus. A palavra de Deus mostra que Deus, Ele pode cuidar, porque para Ele não há nada impossível. Eu estou lembrando aqui que quando Deus quer, os leões não comem. Quando Deus quer, o fogo não queima. Quando Deus quer, o vento para de soprar, o mar para de ser agitado. Mas na palavra de Deus diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem? Estou lendo o mesmo versículo. Próximo, Juninho, por favor. Aí. Não há nada impossível para Ele. Então tá. Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz cair o exército dos céus
de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Mas em Efésios 3:20, a palavra de Deus declara que Deus, em Cristo Jesus, Ele faz por nós mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. O pastor Alfeu falou ontem sobre esse versículo. Ele diz assim: pensa numa coisa difícil, Deus pode te dar. Medita nela, Deus pode te atender. E pode. Agora você diz assim: mas por que Deus não dá? Não é? Por que Deus não dá? Aí eu digo assim: porque Deus sabe que não é hora de dar isso para você. Porque Deus sabe que se Ele te der isso, não será o melhor para você. Por isso que Deus não te dá. Deus conhece o Martim como o Martim é. Ele sabe aquilo que vai fazer bem para mim, no geral. E Ele sabe aquilo que vai fazer mal para mim, no geral. E Deus olha desta forma. Por isso, nem tudo que eu peço Deus me dá. Mas Ele pode dar mais do que tudo quanto eu peço. Uma certa época eu passei perto da loteria. Tinha um irmãozinho bem humilde lá, olhando assim. O jeito dele já é um jeito cativante. Bem humildezinho, olhando assim. E eu pensei: o irmão deve estar jogando lá a loteria. Senhor, ajuda ele a ganhar, Senhor. Pode ganhar, ele merece ganhar. Tão esforçado, tudo ele ganhar. Você me pergunta se ele ganhou, eu falo: não. Não ganhou, não. Mas Deus podia fazer ele ganhar? Podia. Claro que podia. Por que Deus não o fez ganhar? Não era bom para ele. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. E aí, meus irmãos, Deus cuida. Então, ainda nesse ponto, por poder cuidar, eu preciso estar sempre ciente disso. Deus pode cuidar. A palavra de Deus declara em Isaías que deu, no verso 40, capítulo 40, verso 15, que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. As nações. E as ilhas são como um pó fino. Pó fino as ilhas. Nas minhas andanças com minha esposa, nas minhas viagens, observando o tamanho deste Brasil, muitas vezes eu disse para ela: não sei por que o mundo é tão grande. Não sei por que o mundo não bastaria ser do tamanho do Brasil. Já seria gente demais para dar trabalho para Deus. Aí eu lendo a Bíblia cheguei aqui. As nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. E que as ilhas são como um pó fino diante de Deus. Amado, eu não via o tamanho de Deus, eu via o tamanho do mundo. E eu achava que era grande demais o mundo. Mas Deus é muito grandioso, é muito poderoso. E por essa razão, meus amados irmãos, Ele pode cuidar de todo esse mundo, e de todos nós, e de toda nossa necessidade juntos, e de todos os nossos problemas. Não há nada grande demais para Deus. Não há nada grande demais para Ele. E então, meus irmãos, Deus cuida, porque Ele é o Deus presente. Deus cuida porque Ele é presente. Nós somos limitados. A ausência nos impede a cuidar. Estou aqui, a minha casa está lá. Alguém poderia atacar a minha casa, entrar na minha casa, porque os bandidos hoje não nos respeitam, não é a casa, não é o dono da casa. Agora, Deus, na sua graça, Ele está em todo lugar, está em toda parte. Não temos porque eu sou contigo. Não te assombro porque eu sou teu Deus. Eu te
eu te ajudo, eu te sustento. A minha desta fiel, Isaías. Deus é o Deus que está presente, e é Ele que disse não, não deu. E é Ele que disse, porque eu sou. Será que Deus precisaria mentir? Um Deus tão grande desse precisaria dizer: fico com medo aí porque eu estou longe de você? Não. Ele está comigo, Ele está com você. E visto que Ele está conosco, Ele pode nos ajudar. Ele quer nos ajudar. No verso 13 fala: não temas, porque eu te ajudo. Assim sendo, meus irmãos, nós não somos pegos de surpresa, graças a Deus. Não existe nenhum momento que nós vamos ser pegos de surpresa. Nosso Deus, Ele está sempre conosco. Por isso, Ele quer que sejamos corajosos. Coragem, meus irmãos. Não se fala de ausência de medo. Coragem se fala do controle do medo. A pessoa que tem capacidade para controlar o medo, ele é corajoso. Agora, a pessoa que é vencida pelo medo é que é a pessoa medrosa. Por isso que a palavra de Deus quer que nós sejamos corajosos, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. E no livro aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, Deus diz assim: porque de maneira nenhuma eu te deixarei, e nunca jamais te... Que bom, hein? Que bom, hein? Olha, de maneira nenhuma eu te deixarei. Que promessa gloriosa. Saber que Deus de maneira nenhuma vai me deixar, que Deus de maneira nenhuma vai te deixar, que Deus de maneira nenhuma vai nos deixar, e que Ele nunca, olha, nunca vai nos abandonar. Diz a palavra de Deus que se a mãe que amamenta o filho esquecer do filho que mama, Deus nunca esquecerá de nós. Sempre se fala que o mundo é de insegurança, e eu concordo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, pode estar seguro, porque Deus está conosco. Onde quer que estiver, Ele está conosco. Ele está cuidando de nós, de maneira especial, como filhos, e não simplesmente como criatura, como filhos dele. Deus, Ele cuida porque Ele sabe as nossas limitações. Deus cuida por saber as nossas limitações. A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, ela não tem fim. O Senhor sabe, meus irmãos, a minha fraqueza, onde dói, por que dói, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz, por que eu pensei, por que eu deixei de pensar. E nessa condição, meus irmãos, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Eu quero dizer para os irmãos que o ser humano, ele pensa que é e não é. O ser humano, ele pensa que sabe, mas não sabe. O ser humano, ele pensa que tem, mas não tem. Agora, Deus sabe que nós não somos. Agora, Deus sabe que nós não temos. Agora, Deus sabe que nós não sabemos, e por isso Ele está cuidando de nós. E eu quero dizer, meus irmãos, ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse Deus. Deixa só eu dar um exemplo para vocês.
No cenário nacional, esse grandioso mosquito chamado Aedes aegypti. É grande, né? Pesa quase uns 2 quilos. A irmã Ana está dizendo que ele é um grande porcaria. Mas olha, ele é um grande porcaria que está vencendo exércitos, governos, população inteira. Está ou não está? Está vencendo. Nós estamos sendo vencidos por esse grande porcaria, como diz a irmã Ana. É prova, meus irmãos, é prova que nós nada somos. Ele não tem ciência não, ele não tem tecnologia não, simplesmente ele precisa um pouquinho de água para pôr seu ovinho, vira larva, e daí ele sai voando, e ele pica em alguém, e ele transmite a dengue e mais o que? Chikungunya. Chikungunya até noite eu vi os matos hoje, né? Só falam nisso que eu vi os televisores, só falam nessas coisas. Tá nojo, zika vírus, não sei o que lá. Vão só descobrindo coisas que ele transmite. E todo mundo querendo matar esse camaradinha, acabar, eliminar, radicar esse mosquitinho que não tem nem jeito de pesar, teria que fabricar a balança para pesá-lo. E ele está aí vencendo o olho, eu só sabe demais, está sendo vencido por esse nada. Existem pessoas aí que são tão grandes que vão discursar e nem falam em Deus. E o mosquitinho está vencendo essas pessoas, essa sabedoria. Amado, nós precisamos sim pôr a nossa boca no pó. Nós precisamos sim nos humilharmos. Nós precisamos sim entendermos a nossa pequenez. E saber que só Deus e só Ele mesmo para nos dar o livramento. Só Ele mesmo para nos fazer vencedores. Só Ele, e é pela sua graça, nós não merecemos. Por último, meus irmãos, Deus cuida, porque Ele tem projeto nas nossas vidas, ou um projeto conosco. Deus tem projetos conosco. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus quer, meus irmãos, que nós, nos nossos projetos, o tenhamos no primeiro lugar de nossas vidas. A raça humana está priorizando as suas necessidades, está priorizando as bênçãos de Deus e rejeitando Deus. Mas Deus quer que seja Ele que tenha a primazia na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar, na nossa família. Que nós temos fomentado os irmãos a orarem, a buscarem a Deus, a congregar para orar. Há poder, há graça de Deus, quando nós nos curvamos diante dEle, na dependência dEle. Houve ocasiões que os homens estavam reunidos para orar e a terra tremeu. Nós precisamos saber disso. E então, meus irmãos, priorizar Deus, priorizar a pessoa de Deus. Nós precisamos sim estar nos nossos projetos, exaltando esse Deus, consagrando as nossas vidas a esse Deus, obedecendo a esse Deus, demonstrando toda a confiança nesse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nos ama de verdade, e que é, meus irmãos, o Deus presente nas nossas vidas, e que é o Deus que sabe as nossas limitações, lançando, diz o texto, sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O que significa lançar? O que significa lançar? Significa fazer isso aqui sobre Deus. Não é levar o fardo, é lançar o fardo sobre Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós.
lançando sobre Deus toda a vossa. O homem de Deus tem ansiedade, viu, meus irmãos? O homem de Deus tem ansiedade. Por quê? Porque nós somos humanos. Por quê? Porque nós somos pessoas. Agora, nós precisamos lançá-las para Deus e acreditar nele, porque ele tem cuidado. Queremos terminar dizendo para os irmãos que esse Deus que cuida de nós, esse Deus que cuidou de nós, esse Deus que cuidará de nós, esse Deus continuará cuidando de nós na eternidade. Assim sendo, meus irmãos, o viver com Deus não é só aqui, não é só agora. O viver com Deus é aqui, é agora e é para sempre. Porque Ele cuidará também da nossa alma, Ele cuidará do nosso espírito no amanhã. Graças seja dado a Deus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Sozinho.